Olá a todos! Nesse vídeo iremos entender sobre os timers. Veremos em detalhes como utilizar os nodes setTimerByFunction e o setTimerByEvent aqui na Unreal. Os timers são um conjunto de nodes fornecidos pela Unreal que nos permite agendar eventos e ações para serem executados em momentos específicos durante o projeto. Esses nodes são extremamente úteis quando precisamos criar mecânicas de jogos baseadas em tempo, como temporizadores, animações programadas, eventos de respawn e muito mais. Antes de mergulharmos nos detalhes do node, vamos entender o porquê que eles são importantes. Para entender melhor, vamos ao primeiro exemplo. Nesse exemplo, vamos criar uma simples lógica para disparar como uma metralhadora. Como pode ver, temos um evento de entrada vinculado ao clique esquerdo com a função para disparar um projétil. Vamos ver. Para disparar com a cadência de uma metralhadora, uma pessoa iniciante poderia querer adotar essa simples solução utilizando o delay. Colocaria um branch para verificar se estaria segurando o botão. Se sim, colocaria um delay e conectaria voltando assim, formando um loop. Se não estiver segurando, o código irá parar. Faltou só aqui no começo definir para verdadeiro quando pressionar e falso quando soltar. Vamos ver. Funciona muito bem. Como essa cadência é muito baixa, nem dá para perceber a falha nesse sistema. Então vou alterar o delay para 2 segundos para vermos melhor. Dessa vez vou tentar soltar o botão logo após o disparo. Assim podemos notar que mesmo depois que eu alterei a variável, o delay irá continuar acionado e acontecerá um último disparo indesejado. Por isso essa forma de utilizar loop é falha, porque eu não tenho como parar de atirar imediatamente, podendo a função ser acionada uma última vez adicional. Esse delay serve para adicionar simples atrasos no código, não é ideal para loops. Para fazer qualquer tipo de loop em funções, a melhor solução seria utilizar os timers. Vamos entender refazendo utilizando o setTimerByFunctionName primeiro. É bem simples, esse node tem vários inputs para você configurar e você também pode transformá-los em variáveis para controlar dinamicamente durante o projeto. Primeiro temos o object, que no caso tem que ser a referência do blueprint onde está a função, que nesse caso é self mesmo. Em FunctionName você vai colocar justamente o nome da função ou o nome do custom event que quer acionar. Esse time seria o delay inicial até essa função ser acionada. Vamos ver. E se decidir repetir em loop, esse também será o tempo do loop. Aqui embaixo, se decidirmos utilizar o loop, temos aqui mais duas opções para podermos trabalhar. Temos outro delay inicial que é acionado logo após o primeiro loop. E em seguida um parâmetro para variar esse delay inicial. Você pode utilizar isso para randomizar o momento de inicializar as funções. Então no momento temos esse loop e agora vamos entender como podemos parar ele quando quiser. Para isso os timers nos dão esse return value. É uma variável do tipo timerHandler. Ao promover para uma variável você vai conseguir monitorar e ter o controle desse tempo que está rolando. Temos aqui por exemplo várias funções. Com essas podemos limpar e invalidar o timer ou somente invalidar. Podemos pausar e retomar. E com essas funções puras podemos monitorar para fazer o que quiser posteriormente.
Podemos checar se o timer existe ou se é válido, se ele está ativo, se ele está pausado, e temos até a informação do tempo entre os loops, que é o tempo percorrido desde que começou o loop e o tempo restante dele. Para o nosso caso, vou precisar apenas do Clear and Invalidate Timer, que seria o principal mesmo. Com ele podemos parar o loop a qualquer momento. Só buscar pelo nome. Vou conectar ao soltar o botão. E vamos ver. Os disparos param perfeitamente. Mas percebam que ainda tem esse delay inicial até começar o loop. O certo seria ter um disparo inicial no momento do clique. Podemos resolver isso de duas maneiras simples. Ou chamar a função para ser acionada uma vez logo no começo, ou aqui em Initial Start Delay colocar esse mesmo valor, que é o delay inicial, só que em negativa para anular esse primeiro atraso. Certinho, funciona perfeitamente. Podemos agora ajustar esse tempo para ficar na cadência que quisermos. Vou deixar em 0.2 e menos 0.2. Agora sim, está mais parecido com a metralhadora. Então agora que entendemos mais sobre os timers, vamos refazer esse exemplo utilizando o setTimerByEvent. Ele também é simples e funciona de forma semelhante. A diferença é que, ao invés de vincular esse timer ao nome de uma função, o Node nos pede para vincular o timer diretamente a outro evento. Desses dois, eu costumo sempre utilizar o setTimerByEvent. Eu tenho dois bons motivos, vamos entender o porquê. Para vincular um evento, vou criar um custom event e nomear de StartShoot. E conectar o disparo. Pronto, temos a mesma configuração anterior. Vamos ver. O primeiro motivo de eu utilizar o ByEvent ao invés de ByFunction é que dentro de funções não podemos utilizar outros nodes de tempo como delays e timelines. Já no Event Graph, sim, é liberado tudo. E outro motivo muito válido é que se futuramente você quiser alterar o nome da função, os nomes digitados no setTimerByFunction não serão atualizados juntos. Eles perderão esse vínculo e teria que digitar em todos novamente. Em um projeto grande pode dar muito trabalho. Já o setTimerByEvent não. Como está vinculado diretamente no evento, não haverá nenhum problema em alterar o nome. Então por esse motivo ele já se torna mais interessante. É isso, eu espero que tenha dado para entender melhor como podemos utilizar os timers. Sugiro que pratiquem, façam experimentos e se acostumem com o uso, pois são bastante úteis. Muito obrigado por assistir e qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Se quiser apoiar mais o canal, é só curtir o vídeo ou se tornar logo membro. Até o próximo vídeo, valeu!